Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de um curso em milagres. A gente vai continuar no capítulo 10 e hoje vamos começar a partir do item 2, seção 2, perdão, a decisão de esquecer. Vamos juntos? A decisão de esquecer. A não ser que, em primeiro lugar, conheças alguma coisa, não podes dissociá-la. O conhecimento necessariamente precede dissociação, de modo que a dissociação nada mais é do que uma decisão de esquecer. Então, o que foi esquecido parece ser amedrontador, mas apenas porque a dissociação é um ataque à verdade. Tu estás amedrontado porque esqueceste e substituíste o teu conhecimento por uma consciência de sonhos, porque tens medo da tua dissociação e não do que dissociaste. Quando o que dissociaste é aceito, deixa de ser amedrontador. No entanto, desistir da dissociação da realidade traz mais do que apenas a ausência do medo. Nessa decisão está a alegria, a paz e a glória da criação. Oferece ao Espírito Santo apenas a tua disponibilidade para lembrar, pois ele retém o conhecimento de Deus e o teu próprio para ti, esperando a tua aceitação. Desiste com contentamento de tudo o que impediria a tua lembrança, pois Deus está na tua memória. A voz dele vai te dizer que és parte dele, quando estiveres disposto a lembrar-te dele e a conhecer de novo a tua própria realidade. Não permitas que nada nesse mundo adie a tua lembrança dele, pois nessa lembrança está o conhecimento de ti mesmo. Lembrar é apenas restaurar na tua mente o que já está lá. Não fazes aquilo que lembras, meramente aceitas outra vez o que já está lá, mas foi rejeitado. A capacidade de aceitar a verdade nesse mundo é a contraparte perceptível do que é criar no reino. Deus fará a parte dele, se fizeres a tua, e em troca da tua, a retribuição dele é a troca da percepção pelo conhecimento. Nada está além da sua vontade para ti, mas dá significado à tua vontade de lembrá-lo. E eis aí, ele te dará tudo se apenas pedires. Quando atacas, estás negando a ti mesmo. Estás especificamente ensinando a ti mesmo que não és o que és. A tua negação da realidade exclui a aceitação da dádiva de Deus, porque aceitaste outra coisa em seu lugar. Se compreenderes que isso é sempre um ataque à verdade, e a verdade é Deus, reconhecerás porque isso é sempre amedrontador. Se além disso, reconheceres que és parte de Deus, compreenderás porque sempre atacas a ti mesmo em primeiro lugar. Todo ataque é um ataque a ti mesmo. Não pode ser nenhuma outra coisa. Surgindo da tua própria decisão de não ser o que és, é um ataque à tua identificação. O ataque é, portanto, o caminho no qual a tua identificação está perdida, porque quando atacas, tem que ter esquecido o que és. E se a tua realidade é de Deus, quando atacas, não estás te lembrando dele. Isso não acontece porque ele tenha ido embora, mas porque tu estás ativamente escolhendo não lembrar-te dele. Se reconhecesses o completo caos que isso traz à paz da tua mente, não poderias tomar uma decisão tão insana. Só a tomas porque ainda acreditas que ela pode te trazer alguma coisa que queres. Segue-se, portanto, que queres alguma outra coisa além de paz, mas ainda não consideraste o que isso necessariamente é. Entretanto, o resultado lógico da tua decisão é perfeitamente claro se apenas olhares para ele. Decidindo-te contra a tua realidade, te tornaste vigilante contra Deus e o reino dele. E é essa vigilância
que faz com que tenhas medo de te lembrares dele. Esse texto me deixou muito intrigada, porque muitas vezes a gente tenta se esquecer de tantas coisas, né? E para que a gente realmente não sofra, então a gente tenta esquecer coisas para não sofrer, para não se apegar, para não ter que voltar em algum lugar, mas a gente não se lembra de de voltar para ser o que nós de verdade somos. E aí o texto diz que, no entanto, desistir dessa dissociação da realidade traz mais do que apenas a ausência de medo, né? Traria para a gente a alegria, a paz e a glória da criação. Então, como seria se a gente é, se lembrasse? Como seria se a gente se lembrasse? E se a gente desistisse com contentamento de tudo o que impediria a nossa lembrança, que é a memória de Deus em nós, e que a voz dele vai dizer que somos parte dele, quando a gente estiver disposto a se lembrar dele e a conhecer de novo a nossa própria realidade, o que mais seria possível com isso? É tão revigorante, não é? É para vocês também? Eu, eu acho que eu vou ler mais um pedaço, vou continuar na sessão 3, que é o Deus da doença. Tu não atacaste a Deus e realmente o amas. És capaz de mudar a tua realidade? Ninguém pode ter vontade de destruir a si mesmo. Quando pensas que estás atacando a ti mesmo, aí está um sinal seguro de que odeias o que pensas que és. E isso, e somente isso, pode ser atacado por ti. O que pensas que és pode ser muito odioso, e o que essa estranha imagem te faz fazer pode ser muito destrutivo. No entanto, a destruição não é mais real do que a imagem, embora aqueles que fazem ídolos os idolatrem. Os ídolos não são nada, mas os idólatras são os filhos de Deus que estão doentes. Deus os quer liberados das suas doenças e de volta à mente dele. Ele não limitará o teu poder de ajudá-los, porque o deu a ti. Não tenhas medo disso, porque é a tua salvação. Que consolador pode haver para as crianças doentes de Deus, exceto o poder dele através de ti? Lembra-te de que não importa onde na filiação ele é aceito, ele é sempre aceito para todos, e quando a tua mente o recebe, a lembrança dele desperta através de toda a filiação. Cura os teus irmãos, simplesmente aceitando Deus por eles. Olha que interessante essa frase. Independentemente do que os outros pensem, independentemente do que pode parecer isso, quando você se cura, você ajuda a curar os outros. E todos os lugares em que você não entende que tem esse poder, e todos os lugares em que a gente se separa desse poder, vamos desfazer isso agora e voltar para essa mente poderosa, indestrutível, inquebrantável, realizadora. E o texto continua. Cura os teus irmãos, simplesmente aceitando Deus por eles. As vossas mentes não são separadas e Deus tem apenas um canal para cura, porque Ele tem apenas um filho. O elo remanescente de comunicação entre Deus e todas as suas crianças as une e une-as a Ele. Estar ciente disso é curá-las, porque é a consciência de que ninguém está separado e, portanto, ninguém está doente. Acreditar que um filho de Deus pode estar doente é acreditar que parte de Deus pode sofrer. O amor não pode sofrer, porque não pode atacar. A lembrança do amor, portanto, traz consigo a invulnerabilidade.
Não fiques do lado da doença na presença de um filho de Deus, mesmo que ele acredite nela, pois a tua aceitação de Deus nele reconhece o amor de Deus que ele esqueceu. O teu reconhecimento dele como parte de Deus lembra-lhe a verdade a respeito de si próprio que ele está negando. Queres tu reforçar a sua negação de Deus e assim perder a ti mesmo de vista? Ou queres lembrá-lo da sua integridade e, junto com ele, lembrar do teu Criador? Acreditar que um filho de Deus está doente é idolatrar o mesmo ídolo que ele idolatra. Deus criou o amor, não a idolatria. Todas as formas de idolatria são caricaturas da criação, ensinadas por mentes doentes, por demais divididas para conhecer que a criação compartilha o poder e nunca o usurpa. A doença é idolatria porque é a crença em que o poder pode ser tirado de ti. No entanto, isso é impossível porque tu és parte de Deus, que é todo o poder. Um Deus doente não pode deixar de ser um ídolo, feito à imagem do que o seu autor pensa que ele é. E é exatamente isso que o ego percebe em um filho de Deus. Um Deus doente, autocriado, autossuficiente, muito perverso e muito vulnerável. É esse o ídolo que queres idolatrar? É essa a imagem que queres salvar com a tua vigilância? Estás realmente com medo de perder isso? Olha com calma a conclusão lógica do sistema de pensamento do ego e julga se os seus oferecimentos realmente são o que tu queres, pois isso é o que ele te oferece. Para obter isso, estás disposto a atacar a divindade dos teus irmãos e assim perder a tua de vista. E estás disposto a mantê-la oculta para proteger um ídolo que pensas que vai te salvar dos perigos que ela representa, mas que não existem. Não existem idólatras no reino, mas sim grande apreciação por tudo que Deus criou, devido ao calmo conhecimento de que cada um é parte dele. O Filho de Deus não conhece nenhum ídolo, mas conhece seu Pai. A saúde nesse mundo é a contraparte do valor no céu. Não é com o meu mérito que eu contribuo para ti, mas com o meu amor, pois tu não dás valor a ti mesmo. Quando tu não te dás valor, ficas doente, mas a minha valorização de ti pode curar-te, porque o valor do Filho de Deus é um só. Quando eu disse, a minha paz vos dou, era isso mesmo que eu quis dizer. A paz vem de Deus através de mim para ti. É tua, muito embora possas não pedir por ela. Quando o irmão está doente, é porque ele não está pedindo paz e, portanto, não sabe que a tem. A aceitação da paz é a negação da ilusão, e a doença é uma ilusão. No entanto, cada filho de Deus tem o poder de negar ilusões em qualquer parte do reino, simplesmente por negá-las por completo em si mesmo. Eu posso curar-te porque eu te conheço. Eu conheço o teu valor por ti, e é esse valor que faz com que sejas íntegro. A mente íntegra não é idólatra e nada sabe de leis conflitantes. Eu vou curar-te só porque tenho apenas uma mensagem e ela é verdadeira. A tua fé nela fará com que sejas íntegro quando tiveres fé em mim. Eu trago a mensagem de Deus sem qualquer engano, e aprenderás isso na medida em que aprenderes que sempre recebes tanto quanto aceitas. Eu vou marcar essa frase. Aprenderás isso na medida em que aprenderes que sempre recebes tanto quanto aceitas. Quanto estamos aceitando? Poderias aceitar paz agora, continua o texto, para todas as pessoas e oferecer-lhes perfeita liberdade de todas as ilusões, porque ouviste a voz dele. Mas não tenhas outros deuses diante dele, ou não o ouvirás. Deus não tem ciúme dos deuses que fizeste, mas tu tens. Tu os salvarias e servirias a eles, porque acreditas que eles fizeram a ti.
pensas que eles são o teu pai, porque estás projetando neles o fato amedrontador de que os fizeste para substituir a Deus. No entanto, quando parecem falar-te, lembra-te de que nada pode substituir a Deus, e quaisquer que tenham sido as substituições que tenhas tentado, elas nada são. Aqui chegou um gatinho, como vocês devem ter visto no vídeo hoje de manhã, e pelo jeito ele adora o Sem. Então vamos terminar aqui o texto. Muito simplesmente, então, podes acreditar que estás com medo do nada, mas na realidade tem medos de algo que não existe. E nesta conscientização és curado. Ouvirás o Deus que escutares. Fizeste o Deus da doença, e por tê-lo feito, fizeste com que sejas capaz de ouvi-lo. Entretanto, tu não o criaste, porque ele não é a vontade do Pai. Ele não é, portanto, eterno e será desfeito para ti no instante em que deres significação à tua disposição de aceitar só o que é eterno. Se Deus tem apenas um filho, existe apenas um Deus. Tu compartilhas a realidade com ele, porque a realidade não é dividida. Aceitar outros deuses diante dele é colocar outras imagens diante de ti. Tu não reconheces o quanto escutas os teus deuses e o quanto estás vigilante a seu favor. No entanto, eles só existem porque tu os honra. Coloca a honra no seu devido lugar e a paz será tua. Ela é a tua herança, vinda do teu Pai real. Não podes fazer o teu Pai e o Pai que fizeste não te fez. A honra não é devida a ilusões, pois honrá-las é honrar o nada. Vocês estão ouvindo o ronronar do gatinho, gente? Olha. Que tanto ele gosta desse Hussein, meu Deus. Sim. Olha essa frase. Tu não reconheces o quanto escutas os teus deuses e o quanto estás vigilante a seu favor. No entanto, eles só existem porque tu os honra. Coloca a honra no seu devido lugar e a paz será tua. Então, quantas coisas nós estamos idolatrando em nossa vida que não fazem nenhum sentido, como a doença, a falta de dinheiro, a preocupação, a inimizade, as separações, as exclusões, o medo. Todos eles são ídolos que a gente está honrando. E o texto fala: coloca a honra no seu devido lugar e a paz será tua. Ela é a tua herança, continua o texto, vinda do teu Pai real. Não podes fazer o teu Pai e o Pai que fizeste não te fez. A honra não é devida a ilusões, pois honrá-las é honrar o nada. No entanto, o medo também não lhes é devido, pois o nada não pode ser amedrontador. Tu escolheste ter medo do amor, por ser ele perfeitamente inofensivo, e em função desse medo, tens estado disposto a abrir mão da tua perfeita capacidade de ajudar e da tua própria ajuda perfeita. Só no altar de Deus acharás a paz, e esse altar está em ti, porque Deus lá o colocou. Mais uma frase para a gente marcar. Só no altar de Deus acharás a paz, e esse altar está em ti, porque Deus lá o colocou. A voz dele ainda te chama para retornar, e ele será ouvido quando não mais colocar outros deuses diante dele. A sua voz, gente, olha essa frase. A sua voz ainda te chama para retornar, e ele será ouvido quando não mais colocares outros deuses diante dele. Todos esses outros ídolos que a gente estava falando: doença, escassez, separação, conflitos, medos. E o texto finaliza: podes desistir do Deus da doença por teus irmãos. De fato, terias que fazê-lo se desistisse dele para ti mesmo.
Pois se vês o Deus da doença em qualquer lugar, tu o aceitaste. E se o aceitas, irás curvar-te e o idolatrarás, pois ele foi feito em substituição a Deus. Ele é a crença em que podes escolher qual é o Deus que é real. Embora esteja claro que isso nada tem a ver com a realidade, é igualmente claro que tem tudo a ver com a realidade, conforme tu a percebes. E com essas palavras tão intensas na energia à medida que eu leio e recebo, tão intensas quanto o lugar onde a gente coloca o nosso poder. Se a gente usasse essa mesma intensidade a nosso favor, como seria isso? Todos os lugares que a gente está aceitando outros, que a gente está idolatrando outros deuses, fazendo um altar de desonra na nossa vida. Vamos destruir e descriar. Liberando, soltando, cancelando todos esses lugares em que a gente está fazendo reverência a um altar de desonra na nossa própria vida. Em vez de colocar a paz no devido lugar. O que mais vai ser possível depois dessas palavras? O que a gente pode receber de tudo isso? Um forte abraço e até a nossa próxima leitura.